pedir para a Alexa parar aqui, nosso hino dos embaixadores, para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Afinal de contas, gente, o que é a preguiça para você? Às vezes a preguiça, ela pode estar até disfarçando um problema mais sério. A preguiça pode estar de fato sabotando o seu futuro, o seu sucesso, a forma como você se desempenha no seu trabalho, nos seus negócios, nas atividades que você faz. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente tem preguiça de encaminhar um material legal, tem preguiça de entrar em contato com alguém, tem preguiça de procurar mais clientes, tem preguiça de fazer postagens para aumentar o nosso negócio, para fazer prosperar. E aí o que acontece? A gente acaba ficando refém, né, Taylor, de um ciclo muito vicioso, de um ciclo negativo, porque a preguiça é sim algo muito negativo. Aquele ciclo que só te leva para baixo, aquele ciclo que te faz não alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E isso não é legal. Não é legal mesmo. Até porque a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? E quando a gente pensa nisso, a gente, poxa, por que a preguiça é pecado, né? E a gente... É porque assim nesse friozinho dá uma preguicinha de vontade de ficar na cama. Sim, a o gente corpo fica não responde. pesado, né? A gente fica pesado. E aí, assim, quando a gente para pensar nisso, quando a gente tem preguiça até de fazer a missão que Deus nos pediu, né? Nos confiou, que é ir, que é levar adiante essa mensagem e tudo mais. E o bacana, assim, que Deus não quer da gente uma vida contemplativa, sabe? Aquela vida assim, eu só fico olhando os outros terem resultado, fico vendo os outros trabalhando, fico vendo os outros se virando aí, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas começaram a se virar nos 30, as pessoas começaram a se movimentar. E aí o que acontece? Isso fez muita gente ir muito bem naquilo que está fazendo. Exatamente. Só que também fez com que muita gente se afundasse. Se paralisasse. Porque exatamente, as pessoas paralisam. E ficar paralisado, gente, é o pior dos cenários para você que quer evoluir. Porque assim, o fato é que tem gente que não quer evoluir. E tem muitas pessoas assim, galera. Não é? Tem gente que não quer, como tá bom, o que eu ganho tá bom, o que eu preciso ganhar eu ganho, o que eu preciso comprar eu compro. Pra que eu vou pensar em mais? Não posso ser ganancioso, não posso ser orgulhoso, não posso ser dinheirista. E aí... muito disso são desculpas que camuflam a nossa preguiça. Exatamente, gente. Então, assim, o assunto de hoje é bastante sério, sim, porque ele envolve uma questão chamada futuro. Não é verdade? É uma questão chamada futuro, porque aquilo que você faz hoje é o que de fato determina como é que vai ser amanhã para você. Então, assim, pensando nisso, é que a gente trouxe isso para a discussão de hoje aqui na nossa live dos embaixadores, que também são pessoas empreendedoras. Gente, se vocês não conhecem, os embaixadores, eles são pessoas que investiram numa formação, que aprenderam conteúdos de muito valor, conteúdos que podem fazer virar a chave assim, do conhecimento mesmo, de ir além, de aprender a fazer coisas que não fazia antes e estão colocando em prática, né, Taylor? Melhor disso. São pessoas de ação, e pessoas de ação sempre terminam aquilo que começam. Exatamente, a gente tem visto assim, olha, embaixadores, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo. A gente só vê as fotos chegando aqui dos pacotes sendo entregues, né? A gente acompanha os conteúdos de vocês aí e muitos estão dando provas aí de que a preguiça tá longe, né? Agora, para você que de repente bateu aquela deprê, bateu aquele desânimo, bateu aquela falta de energia, o que fazer, Patrícia e Taylor, o que fazer para a gente sair desse marasmo? Então, hoje aqui a gente quer trazer isso para discussão, justamente para te ajudar, Mesmo que você não seja embaixador, mas está aqui assistindo com a gente ou vai assistir essa live depois,
Isso serve para você também, porque também serve para a gente. E não vamos dizer que, né, não vamos nos enganar, né, Taylor, que a gente também não tem os nossos momentos de preguiça, né? Às vezes bate mesmo, e até nem é por qualquer outra coisa a não ser por cansaço. Às vezes, pelo seu cansaço, você tende a se entregar. Exatamente. Né? E eu gosto muito de uma frase, agora eu acho que eu não vou me lembrar o nome do autor, mas que ela diz assim, olha, ao invés de desistir, descanse. Então, às vezes você tá lá num ciclo muito pesado, você tá cansado e você perde a vontade de fazer as coisas. Só que, ao invés de ter essa postura de desistência, de pensar assim, ah não, então isso aí não é pra mim, eu vou parar por aqui, vou deixar pra lá e que se dane tudo. Às vezes você só precisa descansar. Ou seja, descanse antes de se cansar. E quando você faz isso, o seu organismo te dá uma energia tão grande, mas tão grande, que te propulsiona à ação. Exatamente. E olha só, é muito importante a gente lembrar, inclusive a gente já teve lives falando sobre isso. Se você por acaso não viu, procure aí no nosso IGVT, tem também no nosso canal do YouTube, lá no Promove Escola de Negócios. A gente tem uma live falando sobre a questão do trabalho. O trabalho, ele é maldição, o trabalho é esse inferno onde eu vivo, o trabalho é esse castigo que é para mim, né? E na verdade, gente, Deus criou o trabalho com um propósito de redenção, com um propósito de nos fazer melhores, de nos fazer ocupados, porque o ócio, gente, ele só dá em porcaria, é ou não é verdade? O ócio, ele só leva você distante daquilo que você precisa fazer ou precisa alcançar. Então veja, o trabalho é uma forma do quê? De fazer com que você saia da sua zona de conforto. Ou da plateia. Exato. E vá lá para o palco. Então o trabalho é esse momento em que a gente deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista. E eu pergunto para você, hoje você se considera um coadjuvante ou um protagonista? Você deixa as coisas passar, você fica só contemplando as coisas acontecerem, ou você tá lá no palco fazendo a coisa mudar, fazendo a coisa alavancar, fazendo a coisa se transformar? Então, hoje a gente percebe, né, não só a nível dos empreendedores, ou a nível dos embaixadores, ou a nível de pessoas que têm os seus negócios, enfim, mas até mesmo dentro das empresas você consegue perceber isso. É nítido. Você consegue perceber quando a pessoa é protagonista e quando a pessoa é coadjuvante. Quando a pessoa só está ali cumprindo uma participação invisível, ou ela está ali fazendo a coisa acontecer e fazendo tudo mudar. Então, olha só, como é que eu faço então, se hoje eu me sinto um coadjuvante, se hoje eu não estou fazendo por onde, porque eu sinto esse entrave, sabe? Eu sinto esse peso. E na verdade, gente, se a gente for analisar, existe o quê? Existe a lei da gravidade, não tem? Não tem a lei da gravidade? Se eu pegar a Alexa aqui e soltar, coisa que eu não vou fazer, ela vai cair no chão e se espatifar, não é verdade? Porque existe uma lei que atrai esse objeto para baixo. Agora, também existe a lei da inércia, que é o quê? É a lei que segura o movimento, é a lei que impede o movimento. Então, essa lei faz com que a gente se sinta o quê? Parado, que a gente se sinta estagnado, que a gente se sinta pesado, preguiçoso, sabe? E aí você pode me perguntar, Patrícia, mas como é que nós vamos lutar contra uma lei? Contra a lei da inércia? E só tem um caminho, gente, só tem um caminho. Você luta contra a inércia se movimentando, se mexendo, exatamente, indo contra ela. Não é verdade? Se você quer que a Alexa não caia no chão, você possivelmente vai ficar segurando ela pelo fio. Não é verdade? Exatamente. Agora,
Da mesma forma, quando você não quer ficar inerte, você tem que ir contra esse puxar, você tem que ir contra esse segurar. E, gente, é uma luta diária. É uma luta diária, sim. Mas que dá pra vencer, não né? dá? É a mesma coisa agora de tomar banho no frio, né, gente? É uma luta, mas nós temos que fazer, porque banho se toma todo dia. E ninguém aqui vai pular banho não, hein, gente? Por favor. Não vai dar ponto morto no banho, ok? Aí acha que tá usando máscara e que a máscara tampa tudo, né? Tampa até o cheiro. Não, não dá, gente. Mesmo com a galera usando máscara, tem que tomar o banho bonitinho todo dia. E da mesma forma, a gente tem que sim criar uma espécie de luta contra essa inércia, contra essa preguiça, contra essa falta de vontade de fazer as coisas. E sabe qual que é a questão? O nosso cérebro manda informação para você ficar naquele ponto mais quentinho, mais gostosinho. Assim, gente, e daí você começa a lutar com o seu próprio cérebro. Mas eu preciso levantar, mas está tão bom. E quando você começa a discutir com o seu cérebro, você já perdeu a sua batalha. É verdade. Aí você acaba marcando um gol contra, porque não dá. E lembra, eu até nessas lives passadas a gente comentou sobre isso, que às vezes as pessoas acham que a gente é a nossa mente. E a nossa mente não é a gente. Entende? Então, muitas vezes nós temos que lutar contra aquilo que a nossa mente tem mais conforto de nos fazer pensar. Por quê? É como o Taylor disse, o cérebro, ele vai sempre escolher o caminho que tem menor resistência. Então, você vai fazer sempre aquilo que é gostoso, confortável, né? Agora, imagina você chega do trabalho aí, você... ao invés de pegar lá o seu computador, o seu celular, abrir sua aula, você vai estudar, vai assistir a aula de ontem, vai revisar o módulo. O que você faz? O que é mais gostoso fazer? Netflix. Né? Agora eu te pergunto, né? E aí? O que vai mudar seu jogo, né? O tempo que você dedica só entretenimento ou o tempo que você dedica mudando o seu mindset. E não digo, né, Taylor, que assistir uma sériezinha ou fazer alguma coisa é ruim. Não é ruim. Ruim é quando você se escraviza em torno disso. Ruim é quando você se deixa alienar dentro dessa realidade da Netflix, dessa navegação sem propósito dentro do Instagram, do WhatsApp, das outras redes. E sabe qual que é o mais interessante? É que quando você toma essa atitude de ir por esse lado mais gostoso, para analisar se você não fica frustrado no final dessa jornada. Diz pra mim, vai Parece ficar que ou não? Fica tudo perdido, né? Que Sem não valeu dúvida. nada a pena. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Agora vamos parar para pensar, né? Às vezes as pessoas pensam que o fato de você ficar na inércia, isso é porque alguma coisa tá corroborando com isso, alguma coisa tá te movimentando, te levando para isso. E na verdade, muita gente se coloca como vítima do meio, como vítima do ambiente. Só que a preguiça, gente, é uma escolha individual, é uma decisão. Por quê? Assim como você escolhe ficar num ambiente mais confortável, você também pode escolher ficar desconfortável para receber uma gratificação futura. E muita gente fica a todo momento querendo se gratificar. Não, eu trabalhei o dia inteiro. Eu mereço. Eu mereço. Eu fiquei a manhã inteira sem comer. Eu mereço me acabar aqui nesse almoço e encher a cara de comida. E depois do almoço, o que vira? Aí parece que o trabalho não rende mais nada, não é verdade? Então, assim, a preguiça ela é uma escolha individual. E aí as pessoas falam, Patrícia, olha, eu conheço pessoas que só não vivem uma vida melhor, com mais qualidade, porque morrem de preguiça. Isso e eu é sempre tão comum e tão real. Eu sempre costumo pensar assim, gente, que a pobreza, ela nunca foi plano de Deus. A pobreza, ela nunca foi plano de Deus.
A pobreza, ela é fruto da tua inação, do fato de você não fazer. Porque a pobreza não precisa ser convidada para entrar na sua vida, ela vem sozinha. É só você não fazer nada. É só você continuar não fazendo nada. Já viu aquela máxima assim que diz assim que enquanto uns choram, outros vêm de lenço? Exatamente, exatamente. Sempre vai ter esses dois opostos, aquele que reclama e aquele que faz. E geralmente aquele que faz, mesmo que num primeiro momento não pareça que ele está tendo resultado ou sucesso, se ele está em movimento, as coisas vão acontecer fatalmente. Exatamente. Agora, muita gente me pergunta assim, tá, Patrícia, mas assim, e essa questão da pessoa ser pobre, né? Então, cara, pobre todos nós somos. De uma forma ou de outra, a gente é pobre em alguma área da nossa vida, né? Agora, se a gente trata de uma pobreza financeira, eu digo para você que normalmente, tá? Talvez não seja um padrão, mas normalmente a pobreza ela vem para aquele que não aceitou ter uma visão mais ampliada, ter de fato responsabilidade sobre o seu futuro, sobre o seu sucesso, sobre a sua jornada. É tão interessante isso que a gente lida com pessoas porque a gente contrata, a gente treina, a gente demite e assim é um processo. Muitas pessoas passam nas nossas mãos, né? E a gente já viu assim, 2 pessoas entrando na empresa ganhando o mesmo salário. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, um tinha construído coisas, comprado uma motinha que foi trocando em outra e foi melhorando a sua situação financeira, e outro que recebia o mesmo valor não fazia nada, acabava zero, engolindo zero. Entende? Por quê? Ah, não, mas eu mereço comer um lanchinho hoje. Ah, não, mas eu mereço comer uma pizza. Não, eu mereço sair com os amigos e fazer o fim de semana e fazer farra e tudo mais. E o outro segurava, fazia, juntava. E a diferença é que, olha a diferença, um fez um planejamento, não teve preguiça de planejar, poupar, e o outro teve preguiça. Porque o mais fácil é mais gostoso. Mas geralmente, o mais gostoso não dá resultado. Pura realidade, pura realidade. E aí assim, aí a gente entra nessa questão, nessa discussão, né? Mas então, como é que eu faço para assumir esse protagonismo? Como é que eu faço para deixar de ser, né, aquela pessoa da tribo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, Deixa a vida leva me levar, eu. vida leva. Como é que eu faço para contribuir comigo mesmo? Porque a gente sabe que não é fácil. Porque, querendo ou não, o nosso cérebro, ele cria padrões de comportamento. É uma coisa interessante, Patrícia. Na adolescência, sabe, todo adolescente é meio preguiçoso, não é? Eu não era muito, mas quando eu começava um trabalho, geralmente eu descobri uma coisa. Geralmente a gente começa pelo mais fácil, não é? Geralmente é assim. E aí eu percebia que ao longo do dia eu começava mais fácil primeiro, só que ao longo do dia eu ia me cansando. E quando chegava no final do dia, as coisas mais complexas era muito mais difícil para ser feita. Aí me veio um insight. Olha que interessante. E eu comecei, olha isso, pode te ajudar. Eu comecei a fazer as coisas mais complexas primeiro. No momento que eu chegava na empresa, eu estava mais descansado. Isso na juventude, trabalhava, né, para um amigo nosso. E aí, quando chegava no final do dia, que eu já estava cansado após o almoço, eu estava fazendo o trabalho mais fácil e que me dava mais prazer. E sabe o que eu percebi? Que daí entrou numa constante, numa vibe tão legal, que todo o processo, desde o mais complexo até o mais fácil, se tornou legal, se tornou gostoso de fazer, a ponto que eu não sentia preguiça no final do dia ou logo após o almoço. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava depois. E as coisas mais complexas, que aparentemente eram ruins, como eu estava com muita energia para fazer, começaram a se tornar prazerosas. Olha que interessante isso. A gente tem que ir começando a criar técnicas. E uma coisa interessante, para a gente conseguir fugir da preguiça, da inação, da paralisia, é você se
fazer um autoconhecimento. Quais são os gatilhos que me tornam dessa forma, me dá preguiça? E você começa a se descobrir. E quando você começa a se descobrir, você começa a criar filtros e bloqueios. E subterfúgios e caminhos diferentes para você conseguir alcançar um resultado muito positivo dentro da sua realidade, do seu mercado, da sua vida, dos seus negócios. E isso vai se tornando tão leve, tão prazeroso, que você deixa de sentir aquela preguicinha, sabe? Que legal, Taylor. Eu gostei desse pensamento porque, assim, de repente esse daí já é uma coisa que você anota aí, porque é um dos passos para você começar a criar o protagonismo da sua vida, a transformar a preguiça em algo a seu favor e não contra. De que forma? Bom, então se eu sei que é mais fácil para mim fazer, comer um fast food ou um macarrão instantâneo ou coisas assim que denigrem a minha saúde, mas que são mais fáceis, o que eu vou fazer? Bom, primeiro passo, se você não quer comer doce, se você não quer interferir, né? Porque você sabe que a tua saúde, ela interfere muito na sua produtividade, na excelência do seu trabalho. A gente é o que come, então se eu como só porcaria, é bem provável que o meu organismo vai começar a se ressentir. Então, sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou dificultar o meu acesso a essas comidas, então eu não compro, eu não deixo fácil, sabe? Eu não deixo na mão. E aí eu vou fazendo ao contrário. Aí como eu tenho essa preguicinha, eu deixo mais fácil o quê? Aquilo que é bom para mim. Então eu deixo a fruteira ali perto com fruta, eu deixo ali uma castanha perto para eu pegar, se me dá aquela fome, ao invés de eu pegar um chocolate, uma bolacha, eu vou lá, eu pego uma castanha, pego um cookie natural, né? Cookie integral, cookie legal. Patrícia faz um cookie, gente. Delicioso. E aí o que acontece? Já é uma forma de eu burlar minha preguiça, de eu burlar meu padrão mental do conforto. Então, o que eu sugiro para vocês? Começa já a fazer isso. Crie obstáculos para aquilo que você faz por preguiça. Então, se eu só sei ligar a soneca do celular para ficar mais tempo enrolando na cama, e daí eu vou atropelar, não vou conseguir me alimentar bem, não vou ter um dia legal, o que eu vou fazer? Eu deixo o celular mais longe. Eu já crio um obstáculo ali que eu vou ter que levantar para pegar ele, né? Aí, se eu sou aquela pessoa que vive comendo porcaria, então eu deixo de comprar um pouco dessas coisas, eu deixo essas porcarias com acesso mais difícil, e aí eu deixo os hábitos bons, aquilo que eu quero fazer, mais na mão, para eu pegar e fazer. Se o teu mal é chegar em casa e já cair no sofá para assistir série, o que você vai fazer? Dá uma dificultada. Deixa coisa no seu sofá, ou então deixa o controle da TV difícil de pegar, sabe? Cria uma razão para o seu cérebro achar que é difícil aquilo, e aí você não faz, você vai optar por aquilo que é mais fácil. Então, olha só, gente, uma das formas de você trazer essa preguiça a seu favor é fazer isso. E a outra é como o Taylor falou, eu penso que esse inclusive é um dos melhores caminhos. É eu colocar a mão na consciência e pensar comigo, cara, o que está me levando para esse fluxo ruim? O que está me levando para essa conduta que está denegrindo assim, o meu rendimento, a minha produtividade? O que está me levando para isso? Será que de repente eu não posso estar com algum problema de saúde? Será que eu fiz um check-up? Será que eu vi que a minha vitamina B tá boa, que a minha ferritina tá boa? Porque essas coisas, quando estão ruins, elas interferem sim diretamente no nosso ânimo. Você tá tomando água suficiente? Porque quando a gente não toma água, a tendência é que a gente fique com dor de cabeça, e daí você fica mais desanimado, mais disperso, né? Agora, os momentos de desânimo, eles vão bater, não é? Tem dia que você chega e você fica lá no chuveiro porque você não tem ânimo para sair, você fala baixinho, fala desanimado,
porque você não tá com aquela energia, com aquela coisa boa. E aí o que fazer? O que fazer quando eu tô assim? Bom, o primeiro passo é aceitar que eu tô assim. Eu tô assim e ponto. Agora, eu tenho duas saídas. Ou eu me conformo com isso e deixo com que esse seja o meu padrão de vida, daquela pessoa desanimada, reclamona, pra baixo, sabe? Faz tudo empurrado, faz tudo, sabe, daquela forma mais pesada. E na fábrica a gente percebe isso também. Agora nem tanto, né, Teila? A gente deu uma oxigenada. Só que aí você também percebe aquela pessoa que mesmo estando com problema, ela tá lá, tá disposta, tá com a mentalidade correta, tá insistindo, sabe? Tá perseverando ali nesse propósito. E aí você começa a ver a diferença do resultado de uma pro resultado de outra. É só você conviver com 40 pessoas todo dia que você vai ver a diferença de quando a pessoa decide ter um comportamento diferente e quando a gente decide ser essa pessoa que se conforma com tudo, ser um conformado. Então, gente, aqui, se você é novo por aqui, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, se é a primeira vez que você está assistindo isso aqui é um canal, aqui é um Instagram de pessoas que se preocupam sim com o seu futuro, de pessoas que querem abrir a sua mente, que querem ter uma visão empreendedora, que querem sim levantar com a gente essa bandeira do empreendedorismo, porque essa é a nossa bandeira. Aqui é um canal dos inconformados, não é? Aqui é um canal de inconformados. A gente não se conforma de ser menos do que aquilo que Deus nos chamou para ser. A gente não se conforma de ser mediano, de ser medíocre. Aqui a gente quer provocar você e também queremos ser pessoas excelentes, queremos fazer um trabalho excelente, porque é para isso que Deus nos chamou. Então, se você também quer fazer parte desse movimento, quer fazer parte desse pensamento, fica aqui com a gente toda terça-feira às 19 horas. A gente está conversando sobre empreendedorismo, sobre essa experiência aí com os embaixadores da iPromove, que são pessoas empreendedoras, que estão aí começando. E eu fiquei feliz de saber, viu, gente, que a gente já tem aí vários embaixadores que já têm o seu MEI, ou seja, já são microempreendedores individuais. E palmas para você que teve essa coragem de sair da mesmice e ir buscar algo além. E é como eu sempre digo, né? Aqui é só o começo. Aqui é só o começo. Você vai dando um passo de cada vez e descobrindo que lá no horizonte existem oportunidades que você jamais saberia se não estivesse aqui. Então, nosso convite é para que você esteja aqui nos acompanhando. Segue a gente, indica esse Instagram para quem você acha que gosta desse tipo de assunto. Toca nesse avião e convida as pessoas toda vez que tem live, para que as pessoas possam ouvir, seja um canal de bênção. E compartilha também, sabe? De repente você tá aí com aquele jovem no seu distrito, ou você que é mãe ou pai, tá aí com o seu jovem, com o seu adolescente paradão, desanimadão, preguiçosão. Assim, e legal, né, Tere? Porque na nossa época a gente fazia 18 anos e se a gente já não estivesse trabalhando, estudando, a gente era assim, ó, um ponto fora da curva. Total. Não é? E quando foi com 20, 21 anos, a gente já casou, foi nosso trabalho, a gente foi trabalhando, conquistando nossas coisas, tendo nossa independência. E hoje acontece que tem filho aí de 40 anos que ainda tá dentro de casa. Os pós-adolescentes. Então, gente, ó, aqui os inconformados não se conformam com isso. Então, meu amigo, não se encoste em ninguém. Os conformados aqui não passarão, não é? Exatamente. Que legal, galera, que legal poder falar sobre isso com você. A gente espera que esse assunto tenha despertado você a pensar que tem algo além. Ninguém está nesse mundo sem um propósito específico. E se você ainda não encontrou o seu, é bom que você saiba que um propósito é óbvio, né, Taylor? Deus nos trouxe a esse mundo para nós vivermos uma vida que agrade a Ele,
para que nós adoremos a Deus com a nossa vida. E se você for uma pessoa que entende isso, uma pessoa que toma isso para a sua vida, você vai entender também que o trabalho não é maldição, que trabalhar vale a pena fazer e ser de forma excelente. Por quê? Porque daí você recebe as bênçãos de ser assim, as bênçãos de agir assim, os resultados de ser uma pessoa de excelência. E para quem acompanha a gente lá no estudo de Provérbios, todo dia um capítulo, você vai perceber que Deus tem sim reservado para aqueles que são diligentes, ou seja, não para aqueles que são preguiçosos. Deus tem bênçãos especiais reservadas para as pessoas que se dedicam àquilo que fazem, que querem ser as melhores naquilo que fazem. Então, para você que está aí, de repente numa bad, que está aí derrubadão, desanimadaço, olha, faça pequenas mudanças, faça 1% de mudança por dia. Isso que a Patrícia falou é muito interessante. Às vezes a gente quer assim mudar o mundo. Cara, começa mudando 1% na sua rotina por dia. Faz esse teste. Uma vitória por dia. E ao longo de 365 dias você vai ter 365 vitórias. Exatamente. Olha como isso é profundo, gente. Olha como é profundo. E olha só, você pode amanhã, não, Patrícia, eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo, mas amanhã eu vou tomar um pouco mais de água porque a minha cabeça tá doendo e pode ser isso. Amanhã eu vou ler o capítulo de Provérbios 29, né? Amanhã eu vou fazer algo diferente no meu trabalho para dizer que eu tô interessado, que eu tô ali, que eu tô presente, que eu quero fazer de forma excelente. E amanhã também eu vou, quem sabe, pensar em ir além, em me desenvolver mais. E amanhã, como é dia 30, nós vamos ler 2 capítulos de Provérbios, o 30 e o 31. Esse mês não tem 31. Então, né? por isso que nós vamos fazer isso amanhã. Combinado, pessoal? Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom demais. Semana que vem nós estaremos iniciando umas semanas especiais de lives da terça-feira. Nós vamos fazer lives para empreendedores, tá? Para você que quer saber quais são as profissões do futuro, o que o mercado está pedindo de mão de obra, de profissionais, a gente vai trazer nessas lives para você. Nós vamos trazer formas de você gerar sua renda de casa. A gente vai trazer ideias, insights para você que está nessa jornada, mas não sabe nem por onde começa. Aqui é o lugar. Então já temos um encontro marcado para terça-feira, 19 horas, aonde a gente vai começar a conversar sobre empreendedorismo. Combinado, pessoal? Vamos junto então. E para você que está aqui, domingo tem Bazar Online, é o nosso lançamento, vai ser ao vivo, vamos mostrar para você tudo ao vivo. Quinta-feira agora tem a live dos Ziprolovers, estaremos juntos também e vamos tocando o barco aí, vamos se falando, porque a semana só tá no começo. Combinado? Seja luz, seja bênção, força na peruca, meu filho, e bora trabalhar, porque trabalhar é bom demais. Gente, um grande beijo, um abraço para os nossos embaixadores aqui que estiveram com a gente online, agora ao vivo. E eu espero que vocês tenham uma semana excelente de resultados, viu? Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu.